eu contar uma experiência para vocês, verídica, não saia daqui, presta atenção nessa experiência. Eu tenho um amigo, profetão, não vejo há muito tempo, vou ser sincero, é daqueles homens que ficavam 30 dias no monte, e eu brigava muito com ele sobre isso, mas ele se separou e quis ficar eunuco, a mulher separou dele, largou dele quando ele foi para Jesus, era aquele crente tá listrado de uma lista só, e ele ficava no monte, tem muitos assim, e ficava 20, 30 dias. Então um dia Deus falou para ele assim, ele estava lá em Realengo, hoje ele não vai mais para lá porque ali tá horrível, o tal do Batã, a bandido tomou aquilo lá. Então ele estava lá no Batã, no morro aqui no Monte do Batã, naquela época, foi de 2005, 2006, alguma coisa assim. E lá no Monte do Batã, Deus falou para ele assim, eu quero que você vá numa igreja, desce. Ele desceu, e ele tinha só o dinheiro e ele falou, poxa senhor, é longe, Deus falou, você vai pegar o ônibus tal, falou o nome do ônibus, 918, é Bangu Bom Sucesso. Ok, ele pegou o Bangu Bom Sucesso, foi lá pra estrada, pegou o ônibus e foi parar numa consagração lotada num bairro aqui do Rio de Janeiro. Eu não vou falar para não talvez alguém more perto e vai ligar uma coisa na outra, apesar de ter muito tempo. E o Espírito Santo falou para ele, desce aqui que é aqui. Aí ele desceu no ponto e ele falou assim, e ele contando que o Espírito Santo falou assim, agora vai até lá embaixo, pega a quarta direita. Vocês creem nisso, gente? É lindo, isso é maravilhoso. Eu passo por isso, já passei muito por isso, e é lindo quando o Espírito Santo pega e fala assim, me dá a mão. E você dá a mão para você igual a criança e vai embora. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, entre naquela quarta rua direita, você vai ver lá uma igreja X. Não vou falar o nome da igreja também não. E ele entrou, eram 10, quase 11 horas da manhã, ele em jejum já em jejum há 21 dias, ele crê e ele desceu. Quando ele entrou era uma consagração, mas pensa numa igreja grande, uma igreja que cabia 400, 500 pessoas, e uma consagração que tinha aquelas consagrações que bota a gente pelo ladrão, e lotado, aquela consagração que vai de 8 da manhã até 2 da tarde, tem as consagrações que vai o dia todo, né? E ele entrou, foi lá, aí ele não se apresentou como profeta, nem como pastor, nem como missionário, ele é pastor, tem a carteirinha de pastor, né, de uma convenção e tal. Chegando lá, tá tudo bem, daqui a pouco Deus falou para ele assim, presta atenção. E ele ficou olhando para ver o que era, de onde era, o que vinha. Levantou uma mulher e começou a profetizar. Profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para outro, foi profetizando para outro, para outro, para outro. Quando ele olhou, atrás da mulher tinha um demônio. O demônio, tudo que o demônio fazia, ela fazia, como se fosse uma sombra. E ele falou, que é isso, Senhor? Ele falou assim, pois é, ela já está aqui há mais de 10 anos profetizando, ela é idolatrada aqui. E ele falou assim, mas como, Senhor? Como é idolatrado? Eu estou vendo homens lá, quem é o pastor? Ele falou assim, vai lá e avise a irmã que é líder de oração que isso eu engano, que hoje acaba. Aí ele falou, tá bom. Ele deu um jeito, chegou lá no primeiro banco, todo humildezinho, que ele é humilde, é um homem muito humilde, muito usado por Deus, fez assim. E a irmã fez assim, e a outra profetizando, mete a mão na cabeça de um, profetizando, e falou assim, irmã, Pai do Senhor Jesus, eu sou o pastor fulano, mostrou a carteira para ele. Eu nunca vim aqui, mas o Espírito Santo me tirou lá do